Olá, muito boa tarde. Começa agora mais um programa Mercado Futuro. Eu falo diretamente do estúdio da B3, Brasil Bolsa Balcão, no Centro Histórico de São Paulo. E lembro a vocês todos que o programa que vocês assistem aqui pelo SBA pode ser visto a qualquer tempo, a qualquer horário, na página do programa no YouTube. A página chama-se Programa Mercado Futuro. E os programas, depois de serem exibidos na TV, ficam armazenados lá. E você pode ver quantas vezes quiser, do jeito que quiser, de trás para frente, de frente para trás, enfim. Se você for no YouTube, aproveita e vai no outro canal meu lá, no meu canal, Direto da Bolsa, que tem também informações que eu acho que vocês vão gostar. Bem, uma dos objetivos desse programa é falar de tecnologia, de novidades e tal. E é esse o assunto que eu vou conversar com a gerente nacional de negócios da Termotécnica, a Maida Rodrigues, que veio lá de Joinville para conversar com a gente aqui sobre, é uma empresa que trabalha com isopor, mas com a tecnologia. Eu li aqui o material, eu não, por exemplo, não sei nem se é relevante, mas uma casa, né, um abelheiro onde se cria abelhas de isopor, me pareceu muito mais interessante que de caixa, de madeira, né, não sei. Sim. Mas enfim, a Maida que vai contar para a gente, Maida Rodrigues, que eu já disse que é gerente de negócios lá da Termotécnica, que é uma empresa lá em Santa Catarina, não é isso? A matriz é Joinville. Joinville. Então eu vou aproveitar, Maida, muito obrigado pela sua atenção. Eu que te agradeço a oportunidade, Antônio, de estar aqui em nome da Termotécnica. Então, eu vou mandar, como esse programa será visto, muito visto em Joinville, eu tenho um menino que trabalha aqui na Bolsa, já não é tão menino assim, o Renato Balmer, e os pais dele, a dona Ilse e o seu Renato, moram em Joinville. Uhum. Então eu vou aproveitar para mandar um abraço para eles, faz tempo que eu não os vejo. Que bom. Vou pedir para eles assistirem o programa, né? Para assistirem a gente aqui. Bem, eu acho que a gente podia começar contando o que é a Termotécnica, né? Para a gente ter uma ideia do... A Termotécnica, ela é uma das maiores indústrias transformadoras de EPS, que é o isopor, da América Latina. Ela também é a líder nas embalagens industriais no Brasil e a pioneira, que também começou com esse trabalho. É uma empresa já que começou na década de 60, ela é oriunda do Grupo Tupi, da Fundação Tupi, tem 56 anos já, e já está na terceira geração da família Schmidt, o Albano Schmidt é o nosso presidente. É uma empresa que está presente em vários estados, a gente tem unidade produtiva em Manaus, na Amazônia, temos unidade produtiva em Pernambuco, Petrolina, que é específica de agronegócio. Temos unidade produtiva em São Paulo, na cidade de Rio Claro, no Paraná, em São José dos Pinhais, e em Joinville, Santa Catarina, que é a nossa matriz, que é onde fica todo o ambiente corporativo da empresa. É interessante, fica longe da fábrica. Isso, e atuamos em vários segmentos. Atuamos no segmento da linha branca, que é eletrônicos, eletrodomésticos. A linha branca, inclusive, a Termotécnica foi pioneira na troca da madeira e do papelão para o isopor na linha branca. Esse trabalho... Você recebe uma televisão. Exatamente, você recebe os calços, a embalagem. Isso no passado era madeira com papelão, e a Termotécnica que quebrou esse paradigma e transformou e mudou isso para o EPS, para o isopor. O isopor vem do petróleo, é isso? Isso, ele é um derivado do petróleo, do monômero de estireno. Aí atuamos também no segmento da linha marrom, que aí é TV, sons, vídeos, segmento da indústria automotiva, segmento farmacêutico para indústrias de farma, laboratórios, vacinas humanas, vacinas animais. Atuamos com linhas para alimentos também, indústrias de alimentos, movimentação logística, movimentação de carga. A gente até lançou há pouco tempo alguns produtos também, como pallets em EPS, em isopor, que são extremamente leves, têm a mesma performance da madeira que é usada, só que com as vantagens que para uma exportação aérea, por exemplo, o custo do frete é muito mais barato, porque ele é muito leve, né? E aí o agronegócio, que nós começamos em torno de 2010, 2011, a atuar, levar o nosso know-how para o agronegócio.
Que é o que no agro exatamente? O agro começou com uma solicitação dos próprios produtores do Vale de São Francisco, a nossa entrada no agro, né, para a uva do Vale de São Francisco. Então os produtores nos procuraram na época pedindo uma solução que eles pudessem garantir a qualidade da fruta deles, da saída da fazenda até o ponto de venda, até o ponto de consumo, né? A Termotécnica não conhecia nada do agronegócio, nós ainda estamos aprendendo do agronegócio, mas nós fomos para lá, para o Vale, conversamos com os produtores e entendemos que por muito tempo o produtor investiu muito no cuidado da terra, na semente, no fertilizante e tem produto de excelente qualidade, só que ele tem uma dificuldade muito grande em manter essa qualidade da saída da fazenda dele até a ponta ao consumidor. Existem até estudos, Antônio, que dizem que se perde de 30% a 35% nesse intermédio da cadeia e nesses elos da cadeia. Então é uma perda muito grande de qualidade, avaria, perda de produto. Quando a gente conversou com os produtores, nós entendemos que de tudo que a gente já conhece da indústria, de tudo que a gente já conhece de acondicionamento, de conservação, a gente conseguiria realmente agregar valor no agronegócio. E aí entramos de cabeça e começamos a entender melhor esse contexto. Contratamos na época uma consultora, uma engenheira agrônoma no Vale de São Francisco, que desenhou para nós como que nós faríamos os primeiros estudos de comparação com as embalagens que eram usadas, que era o papelão, versus a nossa proposta, a nossa solução de embalagem. E aí foi uma equipe multidisciplinar para o Vale, engenheiro de alimentos, a equipe de engenharia aplicada, desenvolvimento de produto, área comercial, várias pessoas e começamos a fazer um trabalho junto com os produtores. Eles abriram as portas para a gente entrar para os packings deles, avaliar na prática como que a gente conseguiria fazer esse diferencial. E aí nós ficamos lá 30 dias mais, montamos pallets de papelão, pallets de isopor e fizemos os comparativos. Observamos um tempo de vida útil, um shelf life muito maior na fruta quando acondicionada no isopor, por conta da própria característica do material, porque ele é um material de baixa higroscopia, né? Higroscopia é a capacidade de sugar a umidade do ambiente. Então, como o isopor ele é inerte, ele não suga a umidade do alimento. O papelão, ele suga a umidade do alimento. Então, nós vimos aí, depois de um tempo, o engaço da uva no isopor estava verde e no papelão estava marrom. Então, era nitidamente a perda de peso, a degrana da fruta. E outros diferenciais, como o peso da caixa também, a facilidade de manuseio para transporte aéreo. Nós observamos também como era a refrigeração na época da solução, melhoramos, aperfeiçoamos e começamos a entrar mais profundamente, acompanhar a cadeia, redução de avaria, porque o material, o isopor, ele também absorve o impacto da estrada, do transporte. E aí acompanhamos por um determinado tempo, sempre com o apoio dos produtores. Eu acho que foi crucial, extremamente importante o envolvimento de todos os produtores. A gente fazia workshop, colocava todos na mesma sala e discutia as necessidades de solução. E aí eles têm o conhecimento do que é necessário, do que precisa para melhorar, e a gente tem o conhecimento de como desenvolver e aplicar isso. Então, foi um projeto que deu muito certo. A gente desenvolveu a linha da colheita, que é uma linha que a gente já está estendendo para outras culturas, outras aplicações. Sempre assim, sempre em conjunto com os produtores, tentando entender como isso pode agregar valor. Ok, Maida, nós já vamos para o primeiro intervalo. Você vê que o tempo passa rápido aqui. Eu converso com Maida Rodrigues, ela é gerente nacional de negócios da Termotécnica. A sede corporativa é em Joinville, mas eles estão em vários estados do Brasil. Estão perto do meu querido aeroporto Afonso Pena, que é em Curitiba, São José dos Pinhais, não é isso? Estão numa cidade gloriosa que tem aqui no estado de São Paulo, uma cidade que eu adoro, que é Rio Claro, não é isso? Isso. E mais, Pernambuco, Manaus, que são cidades que eu não tenho tanta intimidade, mas também gosto. Nós vamos ao intervalo, já já a gente volta, tá bom? Tá bom. Ok, estamos de volta. Hoje a conversa é sobre um novo produto que está sendo usado aí para o agronegócio, estamos falando especificamente do agronegócio, mas que tem muitas utilidades. Eu tive uma época, viu, Maida, que eu trabalhei na BASF, eu não sei se esse projeto foi adiante,
E tinha se usava o EPS, o isopor, para construir casa. Era um projeto. Eu acho que enchia ele com alguma coisa, mas era rápido, leve, durável. Era o que eu me lembro, né? Porque eu escrevia essas coisas. Ele tem um isolamento térmico interessante, né? É o que ela está dizendo para outros produtos aqui. Sim. Eu fiquei curioso com o seguinte, que essa semana especificamente, eu passei numa estrada aqui perto de São Paulo, que vai para Curitiba, BR. E eu e minha sogra temos uma vontade de montar alguma coisa. Sabe aqueles como é que chama aquilo? Container de madeira? Não é container, é um apoio de madeira que tem... A base? É, uma base de madeira, mas tem um nome que agora não... Um REC? Talvez. É capaz de isopor ser muito bom, porque aquilo lá é ótimo para fazer sofá, sabe? Base de sofá e tal. Talvez isopor seja interessante para isso. Bem, eu quero te perguntar um negócio de fruta. O isopor, se você colocar na geladeira, o que está dentro fica gelado ou ele tem isolamento? Ele mantém, no caso ele mantém a temperatura interna. Ele tem o poder de conservar a temperatura interna. Se você colocar algo gelado e tiver gelado, ele vai conservar gelado. Se você colocar quente, vai conservar quente. Ele tem o poder de conservação. Que ele é isolante. Um conservador, né? Um isolante térmico. Na questão de fruta, é só para levar da propriedade para local de revenda ou para exportar? Porque para exportar... Para exportar também. O Vale do São Francisco lá... É um grande exportador. Eles exportam uva, pelo menos, é uma barbaridade. Sim, uva e a manga tem um volume muito grande. Também. E nós começamos agora um projeto com a manga, né? E é um projeto que tem um perfil para exportação, exatamente por conta do peso da embalagem, né? A redução do custo do frete no peso da embalagem, dependendo para o país que se direcione, a redução de custo é muito grande. Então a gente já começa a caminhar com esse projeto com uma manga para exportação. E o isopor aguenta um trancozinho de vez em quando? O isopor ele aguenta qualquer coisa, Antônio. Na verdade, assim, o isopor você faz um isopor muito fraco, você faz um isopor muito forte. Depende da densidade dele. Você pode fazer um isopor muito leve, você pode fazer uma pedra. As nossas colmeias que você falou no começo da conversa, que são feitas de isopor, elas são duras como pedra. Então tem a mesma densidade dos nossos miolos de capacete, né, que a gente faz para a indústria de capacete. Então ele é desenvolvido de acordo com a necessidade. Tem receita. Tem a receita. Esse pessoal de moto aí, aquele capacete o recheio é isopor. Para não quebrar a cabeça. Isso. Aí tem alguns que são isopor. Aí eles quebram o retrovisor da gente. Esse negócio do mel, chama Mais Mel, gostei do nome. Isso. Como é que começou? Como é que vocês testaram isso? Porque... Isso é uma colmeia, na verdade, que já existe em outros países, né? No Brasil era uma novidade. E nós vimos lá fora, teve um apicultor que nos passou essa informação, que existia essa solução fora do Brasil. Nós pegamos uma colmeia Langston, chama a colmeia que existe fora do Brasil, e usamos o modelo, desenvolvemos e colocamos no mercado. Claro que a gente a gente sempre procura aperfeiçoar e fazer de acordo com as características da região do Brasil, né? É um produto extremamente interessante, porque dependendo do manejo, claro que tem que ter todo um cuidado com o manejo tem que ser adequado, mas com o manejo adequado, ele garante um aumento da produtividade, porque pelo efeito do acondicionamento térmico interno, a abelha ela não precisa resfriar a colmeia e não precisa aquecer a colmeia em ambientes muito frios. Então ele mantém a temperatura interna. Essa redução do desgaste de energia que ela tem ou para aquecer ou para resfriar, ela usa para produzir mais mel e para se reproduzir também. Então a gente percebeu na prática muito positivo essa questão da colmeia do isopor, porque protege a abelha. As abelhas têm morrido muito no mundo, isso é uma preocupação muito grande, né? Porque a abelha que poliniza praticamente 100% das culturas, e é uma forma também de manter a abelha mais forte, se a abelha rainha for uma abelha forte, manter a colmeia mais forte, mais saudável também.
A abelha é um problema seríssimo. Você sabe que já virou commodity nos Estados Unidos, né? Sim. O produtor não consegue florada de café sem abelha, não. Que tem aluguel, tem apicultores que alugam as suas caixas. Sim. E 90% da polinização de tudo é feita pela abelha, né? Muito pouco por passarinho, inseto. A maioria é abelha. E esse negócio, por exemplo, porque a colmeia de madeira, ela é pesada. Isso. São gavetas e tal. É igualzinho, só que é. Ela é o mesmo produto modelo, mais padrão, leve. modelo da ABNT, o padrão ABNT, só que ela é extremamente mais leve, ela é muito mais leve. Então, a ergonomia, o manuseio para carregar, para transportar, é muito mais eficiente. Também por conta disso. Eu tô querendo comprar uma colmeia, sabia? Viu? Olha só. É, Que porque eu bom. fico com pena. Você sabe que é uma judiação. Essas grandes áreas de plantio, você sabe qual é a história? Eu não gosto de contar a história triste, mas eu conto. Sabe que muitas abelhas morrem? Você tem ali 100 mil hectares de soja. A soja também tem o seu período de floração, né? Acho Sim. eu. Quando termina a floração da soja, elas não conseguem chegar em outro lugar, que a distância é muito grande. E aí elas acabam morrendo. Você sabe que aqui em São Paulo tem um fazendeiro que todas as áreas, vocês que no próximo bloco a gente vai falar de sustentabilidade e tal, né? Todas as áreas, pequenas áreas que não tinha cultura nenhuma, ele leu isso em algum livro, não sei onde, ou no Google, né, que seja. Ele plantou um tipo de flor, tá? E ele descobriu, em cima disso, então a fazenda é muito florida, porque todas as curvas, aquelas coisas. Sim. A abelha ela é concentrada, por exemplo, se tem a florada do café, ela vai na florada do café, ela não vai nas outras flores. Sim. Terminou a florada do café, se não tem outra cultura, ela vai nesses canteiros que o meu amigo Zé fez. Aí pinta outra florada, ela vai para outra. É um bicho extremamente É um bicho inteligente. extremamente inteligente e organizado. E nós né? dependemos dela, porque se elas não Sim, polinizarem, Não tem morreremos alimento. todos. Exatamente. Triste isso, né? Mas que vamos falar de coisas mais interessantes aqui. Tem um negócio chamado Safe Pack. Safe Pack. Safe que é Pack isso? é uma tecnologia, uma nanotecnologia, né? A gente chama até, a Termotécnica é uma empresa muito inovadora, né? Está sempre buscando tecnologias novas, isso está no DNA da empresa. E aí a gente buscou uma nanotecnologia que pudesse agregar ainda mais aquilo que a gente chama de embalagem ativa. A gente quer que as nossas embalagens se transformem em embalagens ativas. Ou seja... Eu vou te interromper, você responde isso depois do intervalo. Eu converso com Maida Rodrigues, ela é gerente nacional de negócios. O que é esse UC que tem ali? É unidade de conservação. Unidade de conservação da Termotécnica. É uma empresa em Joinville, com fábricas em outros estados aqui do Brasil. Ela está falando de uma embalagem ativa. Você vai saber, e eu também, depois do intervalo. Até já. Ok, estamos de volta e falando de tecnologia, que vocês sabem que é um assunto que eu não deixo vocês folgados, sempre apresentando novidades. Antes do intervalo, eu estou conversando com a gerente nacional de negócios da Termotécnica, a Maida Rodrigues. Ela falava de uma embalagem, eu falei aqui que eu tinha lido no material, o Safe Pack, estava falando de uma embalagem ativa. Agora vai explicar para nós, Maida, o que é essa embalagem ativa. Então, a nossa ideia, Antônio, é desenvolver embalagens que sejam embalagens ativas na complementação daquilo que a gente busca, que é dar um tempo de vida maior, uma qualidade melhor para o FLV de forma geral, não necessariamente só a fruta. E aí nós começamos uma inovação que a gente chama de inovação aberta, que foi uma inovação cooperada entre as universidades, empresas associadas, parceiros, clientes, e desenvolvemos o Safe Pack. É nanotecnologia. A nanotecnologia para proteção, acondicionamento de frutas já existe em filmes e em outros produtos no Brasil. É muito aplicada também na área de odonto, produtos odontológicos, mas no EPS ela é realmente pioneira.
nós desenvolvemos, era para aplicar nas nossas embalagens. E aí ela tem todo um contato de superfície, ou seja, toda a fruta ao contato com a embalagem, ela tem 99% de eficiência em eliminar os micro-organismos, gram-positivos, gram-negativos. Então, se tiver algum resíduo de umidade na embalagem, a fruta tiver o contato, vai eliminar os micro-organismos que tiver ali naquele espaço de contato. Então, isso ajuda no conceito que a gente está tentando buscar e desenvolver cada vez mais, que é manter a qualidade e aumentar o shelf life da fruta nas nossas embalagens de forma ativa. Então, assim, além do produto da nossa própria embalagem, já não retirar a umidade, que já mantém o tempo de shelf life maior, já ter a absorção do impacto, que diminui a avaria, ter também uma proteção antimicrobiana para que não prolifere fungos, não prolifere micro-organismos dentro da embalagem. O Safe Pack, ele tem uma norma, né, que é a norma GIS S2801, e ele pela Anvisa, como é que se diz, ele é homologado pela Anvisa. Não tem interferência nenhuma na fruta, nem odor, nem cheiro, nada. Ele simplesmente tem ação somente nos micro-organismos. É um isopor preparado? É um isopor, ele é colocado no momento em que o isopor é moldado, no momento da moldagem do produto. Ele é incorporado ao produto na moldagem. E aí nós podemos colocar o Safe Pack, essa nanotecnologia, tanto nas embalagens como no pallet. Por exemplo, o pallet que for utilizado em locais úmidos, que cria fungos, que cria micro-organismos, também pode ter a superfície de nanotecnologia. Na base de substrato, que é um produto novo que a gente está lançando também, essa nanotecnologia incorporada para eliminação. Você não falou ainda, falou? Não, mas posso falar. Então, por favor. Então, a base de substrato é o mais novo produto nosso do agronegócio. A gente lançou ele há pouco tempo, agora na Hortitec, que teve em Olambra, em São Paulo. Quando nós estendemos esse trabalho da nossa linha de conservadoras da colheita para outras regiões, e esse trabalho começou o ano passado, nós conhecemos um produtor, e sempre vem dos produtores para nós as necessidades de solução, e ele comentou, olha, existe uma tendência muito grande dos produtores partirem para o cultivo hidropônico, é uma tendência muito grande em tirar a planta, fixar a raiz da planta não mais no solo, por conta das pragas, das contaminações, então fica uma forma mais tranquila de proteger, de controlar o cultivo hidropônico. E aí, existem várias formas de cultivo hidropônico, uma delas é em cultivo protegido, em estufa, né, fechada. E ele falou, ele é um grande produtor de morango do interior de São Paulo, e ele nos indicou que nós conversássemos com a EACEA, que é um centro de desenvolvimento e treinamento, que é a Horticunha, fica em Cunha, em São Paulo. O Andrés, ele morou muitos anos no Canadá, e no Canadá o cultivo hidropônico é consolidado há muito tempo, e ele veio para o Brasil com a esposa dele, que também é de lá, e estão fazendo esse trabalho de cultura para o cultivo hidropônico. Aí nós procuramos o Andrés, e ele foi o nosso consultor. Na verdade, ele nos disse o que precisaria ter esse produto para a gente levar uma solução para o cultivo hidropônico. Aí, num primeiro momento, a ideia era ter um produto que fosse leve, de fácil montagem rápida, que é para facilitar a montagem das linhas do cultivo protegido, um produto que cuidasse a temperatura, tivesse um controle de temperatura na raiz, que não absorvesse calor. A questão da nanotecnologia incorporada ajuda muito para não ter proliferação de fungos, bactérias. E aí ele trouxe coisas novas, e como a termotécnica tem essa engenharia de desenvolvimento e aplicação, a gente conseguiu engenheirar o produto e fazer com que a performance dele ficasse diferente do que existe hoje de solução no mercado. A gente criou uma base que também tem canaletas para coleta do drenado, que na verdade é da solução nutritiva. Então é possível colocar a solução nutritiva, coletar o drenado e, se tratada, reaproveitá-la, né? Só nesse reaproveitamento da solução nutritiva, a gente estima que ele tem uma redução de custo de 10% no contexto total, porque ele vai estar reutilizando o adubo, ele vai estar reutilizando a água.
Então isso é um ganho muito grande. É sustentável. E é extremamente sustentável, porque hoje sem esse controle, sem essa coleta do drenado, a solução ela vai para o solo, contaminando os lençóis freáticos, então é um produto extremamente sustentável. Maida Rodrigues, temos 2 minutos de programa. E essa indústria de vocês, ela se classifica como em afetar o meio ambiente? Ela afeta muito o meio ambiente? Ela é uma empresa extremamente preocupada com o meio ambiente e ativa com relação ao cuidado com o meio ambiente. Inclusive, um dos valores da empresa é respeito às pessoas e ao meio ambiente. Então, a Termotécnica montou em 2007 um programa Reciclar. E de 2007 para cá já reciclou 40 mil toneladas de EPS. 1/3 de todo o EPS circulante é reciclado pela Termotécnica. O EPS ele não é biodegradável, mas ele é 100% reciclável. E ele é aplicável em outros negócios. E a Termotécnica criou uma cadeia, uma rede de coleta reversa, para que o EPS saia de casa e volte para casa. Seja reciclado, seja separado em material moído ou triturado, um vai para a construção civil, o outro vai para a venda de outros produtos, insumo para outros segmentos. Mas assim, existem hoje 391 cooperativas associadas, mais de 5 mil famílias envolvidas nesse processo de coleta reversa, 171 geradores de resíduos sólidos, as próprias indústrias que são os nossos clientes envolvidas, varejistas. Então, todos eles fazem essa cadeia de coletar e o EPS voltar para a Termotécnica para ser reciclado e colocado em outros negócios. Ele virou também um negócio para várias famílias, né? Infelizmente o programa acabou, nosso tempo acabou. Eu lembro só, para concluir, que, por exemplo, hoje quando a gente vai à padaria comprar queijo, presunto, fatiados, né, em geral, na maioria delas vem numa embalagem de isopor também, né? Ali ele chama XPS. Não é EPS. Ele é a mesma cadeia do isopor, só que um é um produto moldado e o outro é extrusado. São processos fabris diferentes. Maida, muito obrigado pela sua gentileza vir de Santa Catarina para cá. Se bem que de avião Joinville é perto, né? 45 minutos. 45 minutos. Duro é aguentar os aeroportos e as manifestações aqui em São Paulo. Muito obrigado. Se gostou, estou à disposição. Quando você estiver em São Paulo, avisa que a gente conversa mais. Eu também estou à sua disposição. Gostei muito. Obrigada. Que bom. Obrigado. Gente, é assim. Até amanhã. Amanhã tem mais. Tchau, tchau.